No final do século XVIII, um dos grandes economistas históricos, Thomas Malthus, fez uma excursão pela fascinante, porém climaticamente severa, Noruega. Controlada, até então, pelos dinamarqueses, a pequena população que residia ali vivia uma existência miserável, subsistindo de suas pequenas fazendas e de tudo que conseguiam pescar no mar. Os invernos cobriam o país, deixando uma escuridão durante metade do ano, e a quantidade de terra adequada para a agricultura era ínfima. Na melhor das hipóteses, viagens eficientes nesse país montanhoso eram quase impossíveis. As cidades eram remotas e isoladas, e seus cidadãos com um nível péssimo de educação. Isso quando tinham algum nível de escolaridade. Há muito tempo se foi a era das conquistas vikings, em que as pessoas ainda tinham uma relativa abundância. A Noruega não era rica, na verdade, era muito pobre. Nas décadas após a visita, as coisas pioraram ainda mais. Assolada por guerras, bloqueios, embargos, a economia da Noruega estava em ruínas e a fome espalhada por todo lugar. A Noruega, de muitas maneiras, estava destinada a permanecer subdesenvolvida e sem importância. E hoje, se você não incluir micronações na lista, a Noruega é o segundo país mais rico do mundo e um dos mais felizes e o sétimo mais saudável, e é classificada como a nação mais democrática em quase todas as métricas que medem a prosperidade de uma nação. A Noruega está perto do topo e todos os seus cidadãos possuem pelo menos 1/4 de 1 milhão. Mas, quantos países tentaram fazer o que a Noruega fez e acabaram ainda mais empobrecidos? Como foi que a Noruega se tornou tão insanamente rica, enquanto outras nações falharam miseravelmente? Esses países são os países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Coletivamente, eles respondem a 84,9% do suprimento restante, mas eles representam apenas 7,9% do PIB mundial. A Venezuela tem quase 1/5 do total, uma quantidade impressionante de petróleo, mas, ao mesmo tempo, é o país mais pobre do hemisfério ocidental. Na verdade, a maioria dos países dessa lista tem graves problemas econômicos ou sociais. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos sofrem com abusos de direitos humanos e extrema desigualdade. A Rússia está em declínio há décadas e a Líbia está em um estado de anarquia desde que Gaddafi foi derrubado em 2011. Isto é o que muitos economistas chamam de maldição do petróleo. Hoje, petróleo e gás são responsáveis por 27% de toda a geração de energia. Mesmo que o mundo inevitavelmente tente se mover em outra direção a fontes de energias melhores e mais limpas, o petróleo hoje e por muito tempo será uma necessidade. Com o petróleo se aproximando do seu preço mais alto de todos os tempos, você pensaria que ter uma grande quantidade dele seria uma bênção para a economia de uma nação. O problema com o petróleo é que é quase como ganhar numa loteria. Às vezes, da noite para o dia, as nações começam a ser inundadas por montanhas de dinheiro. Elas o usam para reduzir impostos e aumentar drasticamente os gastos. Conforme a indústria do petróleo começa a crescer para o setor mais poderoso da economia, ela começa a se destacar e ofuscar todas as demais indústrias. Na medida que mais petróleo é exportado, a demanda pela moeda local aumenta, fazendo com que os cidadãos tenham poder de compra no exterior, mas também paralisa totalmente a produção nacional. Novos políticos prometem gastar mais para serem eleitos e ditadores fazem o mesmo para permanecerem no poder, escolhendo gastar hoje em vez de economizar para o amanhã, um prato cheio para a corrupção. A riqueza é canalizada para poucos selecionados e antes que você perceba, a economia é rica só no papel. Mas parece haver uma única exceção a essa maldição do petróleo. Como você deve ter adivinhado, esse país é a Noruega. Mas por que o petróleo não destruiu a economia da Noruega? O que a torna fundamentalmente diferente da Líbia, Venezuela, Arábia Saudita e todas as outras pequenas nações exportadoras de petróleo? Cerca de 100 anos após a visita de Malthus à Noruega, ela tinha acabado de ganhar sua independência quando se separou da Suécia. Ainda sem educação e pobre, sua economia
era centrada no transporte de recursos brutos como madeira, peixes, minerais, tinha pouco em comum com seus vizinhos do sul, que estavam em rápida industrialização. Mas tinham algumas coisas a seu favor. Ao longo do meio século anterior, na era do livre comércio internacional, a Noruega construiu a quarta maior frota mercante do mundo, ganhando uma experiência valiosa em transporte comercial e tecnologia. Sendo uma importante fonte de moeda estrangeira, a Noruega também havia consolidado um forte sistema parlamentar durante suas lutas pela independência. Com isso, surgiu um sufrágio universal dos direitos dos trabalhadores e fortes reformas sociais. Sua ampla distribuição de poder político serviu como uma forte espinha dorsal para a prosperidade futura. Sua geografia, embora ruim em alguns aspectos, também permitiu imensas quantidades de energia elétrica barata, lançando as sementes para industrialização. Entretanto, quase 75% de toda a energia hidrelétrica era de propriedade de empresas estrangeiras. O novo governo viu isso como um risco e acreditava que os recursos da Noruega deveriam ser de propriedade própria. Um projeto de lei foi aprovado, limitando essa propriedade estrangeira e colocando restrições a qualquer tipo de tentativa de monopolização por parte dessas outras empresas. Um acontecimento imprescindível para mais tarde na história. Tudo isso coincidiu com a introdução de novas tecnologias que reduziram significativamente o fardo do transporte, ferrovias, estradas e novos métodos de transmissão de comunicação estreitaram muito a desvantagem inerente da Noruega com seus vizinhos europeus. Todas essas forças impulsionaram o rápido crescimento econômico e a industrialização. Uma maneira pela qual a Noruega se diferenciava eram seus laços muito fortes com a educação assistencial e a indústria pública. A Noruega continuaria crescendo, mas ser pequena e dependente do comércio internacional significava que foi varrida pelas forças econômicas e geopolíticas globais do início do século XX. Foi oficialmente neutra em ambas as guerras mundiais, mas sua frota mercante sofreu um grande golpe na Primeira Guerra e, posteriormente, em 9 de abril de 1940, foi invadida e ocupada por 5 anos pelos alemães. No final, como muitas outras nações, a Noruega foi deixada para juntar os pedaços de seu país e economia. Juntou-se a muitas organizações internacionais e foi um dos maiores beneficiários per capita sob o Plano Marshall nos Estados Unidos. O Partido Trabalhista da Noruega viu uma oportunidade e trabalhou para estabelecer um governo social-democrata rigoroso, com grande ênfase no setor público e no planejamento centralizado. De 1945 a 1975, a Noruega teve um crescimento incrivelmente forte de 3,3% no PIB por ano. Os impostos eram alguns dos mais altos do mundo, mas os gastos do governo com educação moldaram a força de trabalho em uma das mais capazes do planeta, e tinham uma forte rede de segurança nacional, e a desigualdade continuou a cair mais do que países comparáveis à inflação. O desemprego era quase inexistente, e o desempenho econômico da Noruega durante todo esse período foi forte e estável, mas estava muito longe de ser a potência econômica que é hoje. Na década de 1960, a Noruega não era mais pobre, tinha alcançado amplamente outras nações europeias, mas ainda era um desempenho médio que estava prestes a mudar com a descoberta de grandes reservas de gás natural encontradas. Na Holanda, começaram a surgir especulações sobre o petróleo estar localizado no Mar do Norte, mas havia um problema se houvesse grandes quantidades de petróleo sobre as ondas. Tempos depois de algumas idas e vindas, a Noruega afirmou suas reivindicações sobre essas águas. O governo norueguês estava cético sobre a ideia de petróleo residindo na plataforma continental, mas ele, no entanto, começou a dividir e vender licenças para a exploração de petróleo. Uma dessas empresas petrolíferas tentou escavar poço após poço, tentativa após tentativa. Eles continuaram a não encontrar nada devido a alguns detalhes técnicos. Em seu contrato, a Phillips, empresa petrolífera que fez o trabalho, deu uma última chance. Mas dessa vez, indo mais a fundo, finalmente, em 1969, as primeiras gotas de petróleo do Mar do Norte foram extraídas, e não apenas um pouco,
mas enormes quantidades. Uma corrida do ouro negro rapidamente se seguiu e em menos de uma década a Noruega estava produzindo mais petróleo por residente do que qualquer outro país no planeta. O setor se tornou um titã. Milhares de empregos bem remunerados se abriram, sonolentas cidades pesqueiras se tornaram potências petrolíferas. Bilhões de dólares começaram a entrar e a economia da Noruega foi transformada para sempre. Mas já ouvimos falar sobre isso antes. O início da história do petróleo da Noruega tinha muitas semelhanças com outras nações ricas em petróleo. Enquanto empresas estrangeiras abriram o olho para a Venezuela, lucrando generosamente e enviando boa parte para sustentar sua ditadura, a Noruega tentou outra maneira diferente da Venezuela. Na Venezuela, em que o poder absoluto estava distribuído na mão de um único homem, o poder político na Noruega era amplamente distribuído, tornando quase impossível para uma única pessoa ou um grupo se beneficiar às custas da sociedade. Então, o governo norueguês não era só incapaz, como ele também era restrito de tomar qualquer tipo de decisão que iria apenas beneficiar a si próprio. Também tinham visto a maldição do petróleo acontecer no mundo todo. Ela sabia que a sorte do petróleo não significava sorte permanente. Assim como suas batalhas com as empresas hidrelétricas, imediatamente após a independência, a Noruega adotou a mesma abordagem com o petróleo para o governo. Os recursos naturais da Noruega não pertenciam a empresas petrolíferas estrangeiras, mas ao povo da Noruega. Essas empresas poderiam ajudar a explorar, perfurar e extrair petróleo, mas a maioria dos lucros obtidos deveria ser canalizada para o Estado. Ao mesmo tempo, sua própria empresa petrolífera pública, State Oil, deveria estudar, replicar e eventualmente superar sua expertise. A Noruega também sabia que para extrair tudo dessa oportunidade, ela precisava não só extrair o petróleo bruto, mas criar sua própria indústria de processamento de petróleo, o que significava investimento maciço em infraestrutura, planejamento central cuidadoso e a geração de sua própria força de trabalho de engenharia. Ela poderia facilmente ter cortado impostos e desperdiçado sua oportunidade fazendo políticas populares, mas não fez. Também se preocupou com o setor petrolífero dominando o resto da economia. Então, estabeleceu um limite de 90 milhões de toneladas por ano. O petróleo não deveria de maneira nenhuma substituir o motor econômico norueguês. A Noruega sabia que queria gastar o dinheiro para beneficiar o seu povo, mas não tinha certeza de como era a melhor maneira para fazer isso. A indústria do petróleo se expandiu e os preços também. Mais dinheiro entrou, então o governo não sabia o que fazer com ele. Então, no início dos anos 80, os preços do petróleo despencaram e uma recessão começou. O crescimento econômico estagnou por quase uma década. Uma velha história sobre as economias baseadas em petróleo. A Noruega não estava desperdiçando sua receita de petróleo, mas precisava fazer algo a mais. Quando sua economia está à mercê de um único commodity, a solução é diversificar o investimento. E foi exatamente isso que a Noruega fez, quando criou seu fundo de pensão do governo em 1990. Outros governos tentaram isso, mas seus aspectos políticos permitiram que se tornasse cofrinhos pessoais para quem quer que estivesse no comando, anulando-os de seu propósito inicial pretendido de economizar para quando o petróleo não inundasse mais a economia. E o dinheiro do Fundo Soberano da Noruega era diferente. O governo estruturou de uma tal forma que não tinha como se corromper, só podendo gastar o lucro esperado que gerar. Isso significa que os novos políticos não podem concorrer com a promessa de gastar mais às custas de amanhã. E ele também segue regras rígidas de investimento, como a de não poder investir em empresas de petróleo, nem empresas que seguem práticas antiéticas. E talvez, o mais importante, não poder investir em empresas norueguesas. Sim, isso pode parecer meio estranho de início, mas o propósito do fundo é diversificar. E se no fundo tivessem muitas empresas norueguesas, o risco de tomar algum tipo de prejuízo mediante alguma recessão seria muito alto, fornecendo assim uma rede de segurança. Esse fundo tornou-se o maior fundo do mundo, possuindo 1,5% de todas as empresas públicas do mundo. Em seu pico, foi avaliado em 1,5 trilhões de dólares, o suficiente para cada norueguês receber 250 mil dólares. E espera-se que esse montante continue a crescer, enquanto outros países escandinavos tiveram de reduzir as suas despesas sociais. A Noruega está a usar os juros da sua receita petrolífera para fornecer cuidados de saúde, educação
e uma rede de segurança para famílias atingidas por tempos difíceis. A Noruega ainda tem alguns dos impostos mais altos do mundo, mas o seu povo nunca tem de se preocupar em pagar contas médicas. A Noruega conseguiu sim ter sorte, mas manobrou cuidadosamente e preparou-se para o futuro. O petróleo é uma parte enorme na economia norueguesa e fornece empregos bem remunerados, mas ainda mantém muitas outras indústrias produtivas. Se o petróleo acabasse amanhã, a Noruega iria sofrer, mas ainda conseguiria ser uma das nações mais ricas do planeta. Isso significa que tem a economia perfeita e que todas as outras nações deveriam tentar replicar? A resposta é não. A Noruega recebeu uma situação incrivelmente afortunada. Nem todo o país tem bilhões de dólares em petróleo ao largo de suas costas. O seu custo de vida está entre os mais altos do mundo. A economia da Noruega não é perfeita para o mundo. É perfeita para a Noruega. Mas, e todas as outras nações ricas em petróleo? Infelizmente, parece que uma democracia forte já precisa ter sido estabelecida antes de ser abençoada com petróleo. Caso contrário, políticos e homens fortes disputam poder buscando ganhos de curto prazo às custas do futuro. Não só isso, mas as indústrias produtivas estabelecidas já devem estar em vigor, juntamente com instituições educacionais fortes, para enfim conseguir extrair o máximo dessa bênção que é o petróleo. A Noruega, de muitas maneiras, teve sorte, mas a sorte por si só pode ser fatal para uma nação, enquanto a maioria das nações desperdiça sua loteria do petróleo, despejando dinheiro em gastos sociais para votos, comprando vilas de luxo ou simplesmente enchendo os bolsos dos políticos. A Noruega investiu seu dinheiro e agora vive de juros. A economia é o estudo da escassez. Tudo é escasso, principalmente a sorte. As nações que sabem disso tendem a prosperar.